Você sabe o quanto o sono pode prejudicar ou trazer alterações para sua saúde mental? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. É importante a gente falar sobre o sono, porque o sono, se o sono estiver prejudicado, ele vai trazer uma série de prejuízos para a nossa saúde, né? Mas a gente vai falar especificamente da saúde mental. Então, a gente já sabe que um adulto precisa de aproximadamente entre 7 e 9 horas de sono noite, né? Isso vai variar. Tem pessoas que com 7 horas se sentem satisfeitas, acordam dispostos, sem nenhum problema. Tem pessoas que precisam um pouco mais. Então, o adulto, a gente sabe que de 7 a 9 horas é o ideal, e de sono à noite. Por que significa isso, Lara? À noite? À noite não é madrugada. Então, iniciar o sono antes da meia-noite. Porque o nosso ciclo circadiano, ele é regularizado pela questão da iluminação natural. É necessário que a gente durma antes da meia-noite. O que acontece? A gente, com o avanço da tecnologia, a gente tem luz, tem estímulo, então a gente acaba ficando acordado muito mais tempo. Se a gente não tivesse, possivelmente a gente dormiria mais cedo, né? E aí a gente conseguiria acompanhar esse ciclo natural, que é da iluminação natural, iluminação solar. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente não consegue, então, ter esse sono nesse horário adequado, essa quantidade de horas adequadas, o sono reparador, o que pode acontecer, que vai acontecer? Essa falta de sono, e a gente não tem como reajustar sono de uma outra forma. Se está faltando sono, a gente precisa dormir e repor, não tem outra saída. Então essa falta de sono, ela vai causar irritabilidade, ou seja, ela vai causar oscilações no seu humor, ela vai causar uma dificuldade de controle de impulsos, ou seja, se eu não como o suficiente, eu vou ter uma tendência a buscar alimentos mais hipercalóricos ou buscar alimentos mais vezes ao dia. Então vai trazer esse prejuízo. Em relação ao controle de impulso também, por exemplo, a fala mais impulsiva. Nossa, uma pessoa que é tão tranquila, que normalmente é bastante sociável, mas eu percebo que anda irritada e falou alguma coisa que surpreendeu todo mundo. Por exemplo, as mães, né? A mulher, quando tá no puerpério, tem toda uma questão hormonal, mas também tem a questão de privação do sono. E aí, elas acabam apresentando comportamentos que são muito distantes do que elas fariam no cotidiano delas, ou o que elas já passaram, né? Em outros momentos aí da vida, por estar passando por essa situação específica de privação de sono. Então essa dificuldade de controle de pulso também está presente. Outra questão importante, vai prejudicar outros processos cognitivos, como a atenção. Então eu vou ter uma dificuldade maior em permanecer atento, uma dificuldade maior em relação à memória. Então o processo do sono, que a gente está descansando, mas o nosso cérebro continua trabalhando ali, né? Então todo um processo, tem um ciclo ali vou falar de uma forma bem simplificada para vocês, mas de lavagem do cérebro, né? Óbvio que não é assim, gente, mas só para vocês entenderem. E que ele é importante, que ele tem um ciclo, e eu preciso de horas ali para que isso aconteça de maneira adequada. Então, ele é muito importante que o sono seja um sono reparador, um sono de qualidade, que tenha essa quantidade aí suficiente, porque senão eu vou sofrer prejuízos em relação a essas questões que eu já estou trazendo para vocês. Questões importantes para você ficar atento, que vai prejudicar o seu sono. Então, o horário da sua última alimentação. Então, se você for se alimentar, e a depender da quantidade também, num horário muito tarde, possivelmente vai prejudicar o seu sono. O excesso de café, então o horário da cafeína. Então a gente indica que o último horário do café ali seja no período da tarde, tá? Porque a cafeína é um estimulante e ela tem um efeito prolongado. Então o ideal é que se tome até o período da tarde, 3 horas da tarde, para conseguir dormir naquele horário ideal pra gente, que é entre 10 e 11 horas da noite. O uso de drogas, as drogas ilícitas, de um modo geral, o álcool, que as pessoas falam, ai, tomo um copo de alguma coisa e durmo, que é beleza. Não é verdade. O álcool pode ajudar na indução do sono, mas o sono ele fica prejudicado, a qualidade dele será prejudicada. Outras drogas também, e alguns medicamentos também podem atrapalhar aí a qualidade do seu sono. Então o sono é um pilar fundamental de cuidado quando a gente vai pensar em saúde como um todo,
e em saúde mental. Então, reveja aí, entenda como é que anda o seu sono, principalmente se eventualmente, né, você perde o sono, se tem alguma situação pontual, a gente consegue repor, final de semana, etc. Não é o ideal, né? Agora a gente tem que tomar mais cuidado ainda se você tem uma rotina persistente aí do sono prejudicado, ou de dormir muito tarde, ou de trabalho no período noturno. Isso a longo prazo vai ser extremamente prejudicial para a sua saúde mental, tá? Então precisa tentar adaptar, enfim, organizar estratégias, pensar em soluções a médio e longo prazo, porque possivelmente, perceba aí como é que anda o seu sono, a qualidade do seu sono, o tempo de horas de sono e como é que você tem percebido aí seu humor, seus processos cognitivos, irritabilidade, tá bom? Se tiver dúvidas, comenta aqui comigo. Se gostar desse vídeo, deixa seu like. Até a próxima.